Pai amado, Pai querido, aqui estamos nós novamente na Tua santa e divina presença. Amém. Que o Senhor neste momento, Senhor, envie o Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja. Que Ele venha nos dar o entendimento, o esclarecimento correto sobre a Tua palavra, sobre o que o Senhor deseja para cada um de nós. Amém. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha usar o Teu servo da melhor maneira possível. Que eu não venha falar de mim, mas sim de tudo que vier do Teu trono de graça. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. É um privilégio poder mais uma vez estar aqui. E quando nós preparamos essa mensagem, de várias maneiras o inimigo tentou nos impedir de trazer ou de fazer aquilo que era correto. E quando a gente fala sobre fazer ou falar aquilo que era correto, nos vem a mensagem dessa semana da Escola Sabatina. O chamado, o endurecimento do coração, o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando nós escolhemos um louvor santo somente ao Senhor, é porque Ele trabalhou durante essa semana intensamente para que nós pudéssemos estar aqui. E é difícil, irmãos, ser cristão. É difícil nós podermos chegar ao patamar onde nós chegamos, de poder todos os dias conseguir dobrar os nossos joelhos. E hoje eu trouxe uma palavra que está em Efésios capítulo 4. Vamos acompanhar um pouquinho? Começamos com ela lá no versículo 17. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos ficar por aqui, que depois nós vamos ler mais um pouco. Aqui, Paulo está falando da santidade cristã. Aqui Paulo está dizendo tudo o que nós não devemos fazer. Aqui Paulo está dizendo o quanto é obscurecido o nosso coração quando nós não temos o entendimento da palavra do Senhor.
Aqui Paulo está dizendo que nós não devemos andar como os gentios andam. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferentes. Mas como nós seremos diferentes se nós, na realidade, fizemos tudo o que aqui está escrito? Quando, na verdade, nós devemos ser instruídos pela palavra e estar junto com Cristo. E aqui, logo abaixo, ele deixa bem claro: se é de fato que tendes ouvido, e nele foste instruídos segundo a verdade em Jesus. O quanto nós temos aberto o nosso coração, o quanto nós temos realmente feito aquilo que Cristo quer que nós façamos. Lembra que quando nós começamos, eu falei que a mensagem dessa semana é para nós? Chamado, renúncia e propósito. E se nós não atendermos o chamado, como nós podemos ser a luz? Se nós não deixarmos que o Espírito Santo entre na nossa vida, como seremos a luz? Se nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, quando Deus está dizendo, vá, e nós achamos que não devemos ir. Talvez por medo, talvez por nós acharmos que não estamos preparados, por nós acharmos que aquele momento não é o momento. Quando, na realidade, nós estaremos prontos? E quando nós estudamos a escola sabatina de hoje, nós vimos que o próprio Jonas achava que aquele lugar não era lugar para ele. O próprio Jonas apontava o dedo para o povo, achando que o povo não era digno da presença dele, ou da presença de Deus. Mas a pergunta que fica, quem somos nós para renunciarmos um pedido de Deus? Quem somos nós para dizer não para Deus? Nós não podemos esquecer que santo somente é o Senhor. Nós não podemos esquecer que Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. É Ele que fez os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. É Ele que nos criou, é Ele que nos deu a vida, é Ele que nos dá a consciência, é Ele que nos mostra a verdade, é Ele que nos livra das garras do inimigo, é Ele que nos mostra quem realmente nós somos todos os dias. O problema é, eu quero enxergar isso? Eu quero ser o que Jesus coloca na minha vida? E o que Jesus coloca na minha vida? A palavra. O que Jesus coloca na minha vida? A igreja. O que Jesus coloca na minha vida? As pessoas que necessitam da minha palavra que eu estudo. O que Jesus coloca na minha vida? O amor ao próximo. O que Jesus coloca na minha vida? O amor para com Deus. Ele coloca tantas coisas na minha vida, mas o que eu tenho colocado na vida dele? O que eu tenho feito por ele? E ali no versículo 25 diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paramos por aí também. E toda vez que a gente lê um texto como este, você vê que Paulo faz duas diferentes colocações. A primeira, como nós não devemos andar. A segunda, ele está colocando que os nossos sentimentos, a nossa ira, a nossa cólera, as coisas que o próprio Cristo fala lá em Marcos, que as coisas que saem é que contaminam o homem. Aqui, Paulo diz que não é para nós fazermos nada disso. Aqui, Paulo está dizendo que nós temos que, deixando a mentira, que nós temos que falar com os nossos irmãos de igualdade. Nós temos que conversar com eles num caminho reto, exortando a santidade de Deus. Porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Se nós somos os que estudamos a Bíblia, nós somos os que leem os livros de profecia, nós somos os que têm a promessa, nós somos, como diz em Apocalipse 14, versículo 12, o que diz lá? Vocês lembram, irmãos? Feliz ou bem-aventurado o santo ou os santos que tem o testemunho, que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Nós guardamos os mandamentos, nós temos a fé em Jesus, nós somos esse povo, e quando nos aparece a oportunidade de falar do amor de Deus, nós temos falado, nós temos comunicado às pessoas, que nem o irmão João falou, que a volta de Cristo está mais perto do que nós imaginamos? Será que nós temos colocado para as pessoas os acontecimentos que tem feito a mídia, colocado todos os dias para que nós entendamos o que é a nova ordem mundial? Nós temos colocado o que significa o decreto dominical? Nós temos colocado o que realmente vai acontecer, porque nós sabemos o que vai acontecer. Nós temos os livros de profecia, nós temos o livro da Ellen White, que eu adoro muito, Eventos Finais. Todos os dias Deus trabalha em mim e em você, para que nós tenhamos um conhecimento amplo da palavra. E às vezes nós abrimos a Bíblia aleatoriamente e dentro de uma palavra onde a gente acha que não serve para nada. Mas quando nós dobramos a esquina, aparece alguém que necessita daquela palavra. Não era para ti.
Novamente eu volto a dizer, a escola sabatina de hoje está falando justamente disso. O chamado, a renúncia, o propósito. Deus nos chama a ler a palavra, e estudar a sua palavra todos os dias. Porque o propósito é levar aos que não têm o conhecimento, para que eles entendam que um dia eles também podem estar no céu, independente dos seus pecados, irmãos. Não tem pecado que Deus não perdoe, porque senão não teríamos pessoas adventistas ou de outras denominações de igrejas pregando nos presídios. Muitos drogados já se voltaram para Deus. Muitas prostitutas já se voltaram para Deus. Assassinos se voltaram para Deus, porque teve alguém que levou a palavra. Teve alguém que deu algo de conforto para aquela pessoa, algo que tocasse. Porque não é o meu dever ficar pensando que a pessoa vai achar isso ou aquilo. O meu dever é levar a palavra. Se ela vai gostar ou não, cabe ao Espírito Santo resolver, não a mim. Para que um dia eu possa dormir sossegado, chegar em casa e poder a minha família me olhar com outros olhos. Porque a pior coisa que tem é levar a palavra para a família. Porque eles te conhecem desde pequenininho. Sabe que caminho você já trilhou, sabe aonde você já esteve, sabe quem você já foi. E às vezes é muito difícil para eles entender que você escolheu a Deus. Eu tenho a minha família, que muitos, nós somos 5 irmãos, só um está na igreja. E eu tenho pregado, eu tenho falado, mas eu não tenho desanimado. Porque na realidade Deus diz que nós temos que ser perseverantes. E eu vou ser perseverante até o fim. Porque a obra quem faz não sou eu, é o Espírito Santo. E vai chegar o momento de alguma palavra entrar no coração deles. Mas nós temos feito isso porque eu sei que é difícil. Eu já ouvi cada bobagem. Quem já não ouviu? Mas eu creio que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. E quando ela penetra, irmão, não tem volta. Não tem quem não se dobre. Não tem quem não aceite. Porque depois que ela penetrar, nós temos que cuidar com quem nós andamos, com quem nós nos relacionamos. Porque é muito importante isso. Porque nós somos influenciáveis. Nós mudamos de ideia, nós mudamos de humor, nós mudamos de relacionamento, nós mudamos de imagem, nós mudamos de amizades. E o inimigo é muito astuto. Se ele quiser ou se ele pudesse, ele converteria todos para o lado dele. Nós temos que ter a plena certeza do que nós queremos para a nossa vida. Porque a partir do momento que você tiver um pingo de dúvida, é o que basta para ele entrar na sua vida e fazer um estrago. Porque ele não bate na porta, ele chuta. Ele não é que nem Jesus, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele chuta a porta e entra. Nós temos que estar preparados. Tupandi, Feliz, Vale Real, Bom Princípio, são terras alemãs de, como diz o irmão João,
próprio Leonir falou que é o catolicismo romano que impera aqui. Mas eu estou há 1 ano aqui. E 90% da cidade de Tupandi, como eu já falei da outra vez, é desviado da igreja. Muitos já saíram da católica e foram para outras denominações e hoje estão desviados, estão perdidos. Nós temos que fazer a nossa parte. É difícil. Para Jonas também era. Para Moisés era muito mais difícil. Nós temos a oportunidade, irmãos. Vamos fazer aquilo que é correto. Hoje nós estamos falando disso. Mas se Deus nos permitir, as nossas próximas pregações vão ser faladas somente profecia. Porque nós temos que começar a revelar no mundo o que está para acontecer. E nós temos que falar desse decreto dominical, dessa nova ordem mundial que está por vir. Nós temos que colocar isso para que as pessoas saibam. Eu já tenho feito. E aí vem aquela partezinha que nos diz: seja imitadores de Cristo. E como é que eu vou ser imitador de Cristo? Se eu não faço o que o próprio Cristo quer que eu faça. Nós temos um exemplo muito grande na nossa vida, que é o Cristo. Quando o louvor diz que santo somente é o Senhor, é porque Ele veio a esse mundo e não pecou. Mas de certa forma nós também somos santos. Porque senão em Daniel não falava que o inimigo iria perturbar ou atrapalhar a vida dos santos do Altíssimo. Nós também somos santos. Porque senão Apocalipse 14, versículo 12, não diria que nós éramos santos. Muitas passagens nas Bíblias diz que nós somos santos. Os que têm o testemunho de Jesus, os guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho. E também a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos disso. Nós temos que nos edificar mais. Nós temos que estar preparados. Porque vai chegar um momento que Cristo vai voltar. E nós sabemos o que Ele vai trazer no galardão. O galardão é dele. Será que eu vou estar salvo? Será que você vai estar salvo? Alguém tem essa resposta? Por isso que eu estou falando, irmãos. É enquanto nós estamos vivos, que nós temos ainda a graça. É enquanto nós estamos vivos, que ainda nós temos o poder de decidir se vamos estar com Deus ou se não vamos estar com Deus. Porque a porta da graça, ela já vai estar fechada daqui a um tempo. E não vai ter igreja. Não vai ter Bíblia. E será que a minha oração vai chegar até Deus? Com certeza não. Porque a porta vai estar fechada. Eu separei um outro texto que está em Colossenses capítulo 3. Versículo 12. Esse texto eu tenho trazido para a minha vida e ele tem sido como diz a irmã ali, um equilíbrio, né, irmã? Que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos
e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E o versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja, irmão, aqui está falando praticamente tudo. E como nós vamos ser santos e amados de Deus se nós não tivermos misericórdia, bondade, humildade, mansidão. Eu digo isso, irmãos, porque tem muita gente ainda morrendo de fome. Eu digo isso porque tem muita gente ainda passando frio. Tem muita gente ainda que não tem um teto para morar. E nós temos uma coisa muito importante na nossa vida, que é Jesus Cristo. E sem Ele, nada do que nós fazemos faz sentido. Pensem, reflitam, analisem. Porque da onde eu vim, um lugar muito pobre, a gente fazia muita campanha de arrecadar alimento, roupa, calçado, brinquedo. E hoje a gente, sendo sabedor que estamos no fim, e ainda vemos crianças morrendo, porque o pai não soube cuidar, ou porque a mãe foi descuidada. Eu fico analisando e pensando, irmãos, o que faço eu aqui? Porque uma coisa é eu olhar a dor do irmão e outra coisa é eu ter a minha dor. A irmã sabe o que eu estou falando porque ela teve a filha dela na UTI do hospital, né, irmã? Não chegou aí para UTI, mas... Chegou perto. Irmãos, vamos ser mais fraternais. Vamos ser mais amigos uns dos outros. Não vamos ser sabatistas, vamos ser diaristas. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E o 7º dia é o sábado do Senhor. O sábado do Senhor, ele é feito justamente para mim adorá-lo. Mas também é feito para mim e levar o amor a quem não tem. Ele também é feito para que eu leve algo para algumas pessoas que elas não têm. E eu sei que você tem. E você tem. Você tem. Você tem. Eu tenho. E eu vou morrer guardado isso para mim?
ou eu vou levar a quem não tem? Quantos se perderam porque guardaram para si o conhecimento que têm? E quando as pessoas vêm a falecer, esse conhecimento morre com elas. Porque ele já não fala mais. E se nós temos esse conhecimento, por que guardarmos para nós? É difícil? Não sei. Cada um sabe onde aperta o seu sapato. Mas eu estou aqui há 1 ano. E a gente tem feito bastante coisa. Irmãos, vamos orar a Deus para que Deus coloque nas nossas vidas pessoas que realmente queiram aprender do Evangelho. Que Deus coloque em nossas vidas pessoas que realmente tenham o coração puro. Vamos orar a Deus e pedir a Ele, que somente Ele pode trazer para mim e para você as pessoas que realmente um dia poderão estar no céu. Porque a pessoa que nós vamos dar estudo, as pessoas que nós vamos falar, elas não estão rotuladas. Não está escrito ali, eu vou fazer tudo o que está escrito na Bíblia. Ou eu vou estar no céu. Vejam, irmãos, Isaías foi cerrado ao meio, Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, e assim foi. E aí eu pergunto aos irmãos, e Jesus, tudo que Ele fez por mim e por você, valeu a pena? Porque lá em Apocalipse 20, versículo 9, diz que os ímpios serão como nem a areia do mar. E nós estamos aqui. A pergunta que fica, valeu a pena? Cristo sabia. Ele morreu na cruz, nem que fosse por uma pessoa. Ele se sacrificou por mim e por você. Eu vejo que os tempos estão passando muito rápido, as coisas estão sendo bem rápidas, os acontecimentos mais rápidos ainda. E vai chegar um momento que nós não vamos podermos estar reunidos. Porque cada um vai ter que fazer a sua escolha. E para isso nós temos que estudar, para nós entendermos que escolha nós iremos fazer. Nós vamos ter que clamar para saber que tipo de escolha e para que lado nós vamos pender. Eu relutei em fazer essa pregação hoje, porque eu acho ela meio forte. Como eu sou novo na igreja aqui, eu acho essa pregação forte, porque ela é uma cobrança meio severa, ela é uma cobrança meia forte. Mas também eu vejo que quando eu orei a Deus ontem, para ter certeza de que era isso que era para falar, a resposta foi simples. Estamos no tempo do fim. E se nós estamos no tempo do fim, nós temos que falar ou fazer tudo agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Sonhei
que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão, me disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor.
Hoje eu sou tão feliz. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado pela oportunidade de poder estar na Tua santa e divina presença. Obrigado, Senhor, por um dia eu poder ter entregue o meu coração a Ti. Que nós possamos, Senhor, também entregar os nossos corações e que nós possamos ser transformados por Ti, Senhor. Queremos um dia estar no céu. E sei que, através do Teu Santo Espírito, isso poderá acontecer. Que o Senhor venha, nesse momento, coloque a Tua mão sobre essa igreja. Coloque a mão sobre cada membro que aqui está, Senhor. Edifique cada um, Pai. Dê a cada um a porção necessária de sabedoria para entender a Tua palavra. A porção necessária de fé, Senhor, para crer na Tua volta. E que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez no Teu santo e divino sábado. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.